surgiu com toda essa conversa dos agentes, toda essa fé. Gente, tem uma criancinha na varanda. Ah, a mãe tá junto. Toda essa febre dos agentes de inteligência artificial. E aí a gente ficou pensando, né? Porque já começaram a surgir alguns casos antes dessas demissões em massa de gente que já está trabalhando com vários agentes de inteligência artificial, contente e feliz. E aí a gente conversando, nós pensamos, então, para um líder, né, que em geral um líder, ele tem os, para não falar as palavras exatas, e você aqui politicamente correta, ele tem alguns desafios, tipo, tem que dar feedback toda hora, tem que motivar, tem que entender o dia da pessoa, tem que reconhecer quando a pessoa está para baixo, tem que validar as coisas que a pessoa faz, tem que gerenciar conflito. E se você oferecesse para esse líder um time que não reclama, obedece, não confronta, não tira férias, não dorme, não fica doente? Aí a minha pergunta para ele é: você topa trocar o seu time humano por um time de inteligência artificial? E eu tenho quase certeza que uma boa parcela desses líderes falariam sim, sim, Sim. sim. É, Sim, 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 Salabim. é. Então, a conversa hoje é: você gostaria de ter um time de agentes que não te questionam e que você não tem que se preocupar com o humor deles? Essa é uma boa pergunta. Mas a questão de questionar, acho que nem é o X da questão mesmo. É mais a questão que você falou, né? Que você tem todo um processo de motivação, de escutar, ah, de ajudar as pessoas com feedback e tal, e isso toma muitíssimo tempo de um líder, né? Uhum. Mas é parte da função do líder. Ah, mas eu acho que muita gente falaria assim, né? Quando primeiro escutam em sim, claro, vai me ajudar muito, vou ter muito mais tempo para mim, para fazer minhas coisas. Mas eu acho que depois também tira um pouco o tesão, né, da pessoa depois de um tempo, que é o que um líder, na verdade, muitos líderes gostam de fazer, né? De ter essa equipe, a parte de liderança é isso, não é? Gostam? Olha, Vamos lá para os Gostar não especialistas sei, mas é em... parte de ser um líder, não é? Quer dizer, Eu, se eu eu... você não como um líder sei. não tem mais essa responsabilidade, o que você vai fazer? Ah, vou jogar uma pimenta aqui. E a pimenta não é que o líder não quer ter time. Quando você falou um líder, porque você também já foi líder, toma muito tempo da função dele. Então, qual é o grande dilema? E o Edson acho que vai concordar comigo. Estou falando do líder no meio do sanduíche, tá, gente? Tem diferenças aí. Mas vamos falar a grande Sim, massa de líderes, né? De middle, o bonito nome de middle management, que é um merda management, basicamente, porque você está ferrado ali no meio. Mas esse perfil, por que que ele fala, como você acabou de falar agora, toma tempo? Quando liderar pessoas tinha que ser a principal função dele, porque ele só está assim, tendo um time porque ele sozinho ele tem uma capacidade limitada de produzir. Aí, quando ele vira um líder, ele vai ter pessoas embaixo que ele precisa orquestrar, entre outras é, coisas. Então, na verdade, a função dele deveria não executar e gerenciar para que este time execute muito mais do que a soma individual de sim, cada um, sim. certo? Então, o líder ele começa com esse pensamento, gasta tempo, mas também vou tirar um pouco o peso dele, porque, no fundo, o que está por trás? Ele não é cobrado por liderar. O Edson sabe disso. A gente treina o líder, mas ele não é cobrado por ser um líder inspirador. Ele é cobrado para apresentar resultados com Output, recursos escassos. Não, até hoje, né? As pessoas são é, promovidas por capacidade técnica e não por é, liderança, né? é. E continua entregando. Então, tem uma série Uhum. de implicações nisso. Mas agora eu vou pôr a pimenta. É assim. Hum. Pega esse líder, tá? Não um líder tóxico. Pega o líder normal, mas que também não ama gerenciar pessoas, que fazia bem, virou líder, continua fazendo junto com o time. Então, ele acha que dar feedback gasta tempo, porque ele não tem tempo. Aí você oferece para ele, agora você tem um time de agentes de inteligência artificial, pode mandar todo mundo embora e ainda vai ganhar bônus, né? Que deve ter acontecido muito disso na Oracle e na Amazon. Ele vai contente, feliz, demite todo mundo, acabou a fonte que tirava o tempo dele. E agora vem minha pergunta: ele faz o quê? Porque aí agora ele vai ter que liderar, né? Liderar o quê? Liderar como? Liderar que ele não sabe orquestrar o trabalho dos agentes, porque ele não fez isso. Ele só executou junto com o time dele. Mas Então ele eu quero não, me.
Eu não sei, eu Hã? acho que Mas- até a pessoa consegue, porque você tem da mesma É, maneira orquestrar a sua equipe. Eu acho que é mais o aham, que você falou no começo, Ale, da questão que um líder deveria estar liderando, né, principalmente. E a questão é que hoje em dia, no mundo corporativo, um líder não lidera somente. O líder tem uma parte que é liderar uma equipe, outra ele tem que ter o output dele mesmo, ele vai ter uma outra função, quer dizer, existe uma junção de funções também. Vários líderes hoje Uhum. chegam num ponto que a empresa fala, tal líder saiu, você pode pegar a responsabilidade desse líder também. Então, assim, existe também uma junção de funções aqui hoje em dia, cada vez aham. mais, de expectativas. Então, você acaba não sendo puramente só um líder de uma equipe, onde se busca somente um tipo de resultado. Você geralmente tem vários resultados que você tem que trazer. Por isso que a questão do tempo acaba sendo uma questão, porque você fala, bom, quando eu vou fazer o que eu tenho que entregar também, além de fazer um processo de mentoria, ajudar a orquestrar, como você disse. Mas eu acho que uma pessoa que sabe orquestrar, saberia orquestrar também a inteligência artificial de alguma maneira, entendeu? Não sei se é isso. É, Eu acho que é mais a questão de não ter um foco na função. eu concordo, assim, eu acho que aprender a lidar com os agentes de AI é super aprender. Hoje eu passei parte do meu dia fazendo isso, inclusive, Mas Assim, aí, né? E deixa eu voltar minha aí, e pergunta aí, para assim, você. não, peraí. E aí, o que que tem? Tem uma questão também, assim, é, ele é líder de pessoas, mas também ele gerencia, né? E aí ele vai gerenciar o quê? Primeiro ele tem que ter uma estratégia, ele vai gerenciar processo, ele vai ver tecnologia e recursos, né? Então, dentro dessa camada de liderança não tem só pessoas ali, né? Sim, mas meu ponto é justamente esse, ó. Eu talvez não me expliquei bem. Eu sou um líder desse líder no Merda Hum, Management aí, tá? Tô lá, tal, trabalhando, não sou um bom líder porque por várias funções, por várias razões. Amanhã eu tenho que nem você acabou de falar. Todo dia eu estou trabalhando só com agentes. Então, primeiro a minha pergunta: eu preciso de um líder, de um cargo gerencial para coordenar agentes de inteligência artificial? Tenho dúvidas. Dois, eu consegui desenvolver essa cabeça, como você acabou de falar, Edson, estratégica, de processos, porque não basta você pegar meia dúzia de agente e falar, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, porque eles não são pessoas, né? Você tem que ter uma estratégia por trás, você tem que ter um step by step com eles. Então, a minha pergunta primeiro é se os líderes estariam capacitados para isso, a segunda é, eu preciso de um líder para isso? Devolver a pergunta aí, já joguei a bombinha. quer dizer, eu tudo acho que depende. sim. Sim, até um certo ponto, eu diria. Ah, Sabe por quê? De novo, a gente vai naquela questão do crescimento exponencial da tecnologia, né? Então, assim, você vai precisar de alguém que esteja orquestrando, preparando estratégia, processo, mas daí você vai fazer com que essa sua equipe vai ter, em algum momento, um agente que pode estar fazendo isso também. Claro. Então, assim, isso até o líder, em algum momento, pode ser substituído por um agente que é um agente que aprendeu mais e que vai estar uhum. orquestrando essas outras, esses comandos para o resto sabe, dos equipamentos e tal. Então, eu acho que em algum momento, isso, como o crescimento é tão rápido, vai acontecer de você não precisar. eh, Então, assim, mas é uma questão de tempo, né? É. É isso mesmo, assim, o robô, a AI também vai aprender, né, como fazer essa gestão. Ainda mais que você não precisa ter, essa Agora, gestão não vai envolver sentimento, não vai envolver, que você falou no começo, que é o que a gente fala que talvez né, tome mais tempo desse líder, porque você está lidando com pessoas, com sentimentos, com seres é, humanos. Então, toda essa camada vai ser tirada, né? Então, vai ser uma é. camada mais processual de comandos. E aí, assim, né, e tem a parte dos soft skills, né, que a AI, teoricamente, nunca vai ter. O pessoal, Eu eu tenho minha falei dúvida, Tenho teoricamente, tenho dúvidas. minhas dúvidas teoricamente, também. teoricamente, frisando teoricamente. Né? Vamos supor, criatividade. Eu falo assim, será que todas as empresas são tão criativas assim ou é um copy e cola de management, de gestão, isso aqui? Exato. Eu falo assim, gente, É. a gente fala de desenvolvimento de liderança, sei lá, eu trabalho com RH há 20 Concordo anos. totalmente.
a gente ainda está ensinando o povo a dar feedback, sabe? Será que não. Concordo. A coisa vai. E não estou falando que a gente está ensinando quem virou líder a primeira vez. Não, né? É isso. É, E eu acho que tem o fator de tomada de decisão. Que aí eu não sei como que entra a AI nisso, mas aí eu falo tomar decisão em relação a risco. Porque se tem algo que foi uma tomada de decisão e teve um risco, a inteligência artificial não vai para cadeia, né? Ela não vai responder judicialmente. Alguém vai responder por isso. Eu vi um filme que até os robôs também tinham que ir para eram condenados e tal. Chega num momento louco que até os. Então, assim, ainda não, mas provavelmente se Então, eles saírem do processo também vão ter mas como que. você vai fazer? Você vai desligar o Não tem robô? uma identidade física, exato. Ainda É. não tem uma identidade física. E acho que também não é conveniente por conta do risco. Edson, me fala uma coisa. Você falou que essa tarde você passou trabalhando com seus coleguinhas agentes de IA. Conta pra gente como foi essa experiência e depois eu dou minha opinião sobre isso Foi que a gente tá falando. assim, o que eu tô perguntando? Porque assim, a quantidade de projetos, de interfaces, de colaboração que eu tenho que ter com outras áreas, ela é muito maior. O número de stakeholders é muito grande. Então, eu estava procurando de que maneira eu posso otimizar tudo aquilo que eu faço, os meus processos, onde eu guardo arquivo, né? Para gerar um relatório no apertar de um botão. E eu consegui, né? Então, através de um agente AI, que ele tem acesso aos meus arquivos, onde eu salvo, como eu faço, onde está o meu cronograma, onde está o né? E ele lê tudo que eu tenho no meu SharePoint, tudo que eu tenho no meu Outlook e tudo aquilo das minhas conversas de Teams em reuniões. Aí eu pedi para ele fazer o resumo da minha semana e dos projetos. Ele fez os próximos passos. Então, assim, o que antes talvez eu teria que parar, dedicar muito tempo para fazer isso, esse foi um. E um outro foi para desenvolver um coach de AI para que os líderes, né, a gente vai lançar as Leadership Expectations, mas para que os líderes eles saiam quando a gente comunica as Leadership Expectations e explica o que eles conseguem colocar em prática no momento de avaliação de performance, no momento de succession planning, não sei o quê, então que eles possam praticar ali. Então eu estava trabalhando as personas, né? Então basicamente que antes eu ia ter sabe-se lá Deus quantos facilitadores de treinamento, quantas ferramentas e formatos de aprendizagem ia precisar, eu reduzo no agente AI. E que o líder usa ali quando ele precisa, na hora que ele precisa, naquilo que ele tem que fazer. Então, isso até é melhor é mais prático e aplicável até para a sustentação do comportamento que a gente quer ter com eles. Tá, você está Foram dando dois essas duas. exemplos. Um você substituiu gente, vamos imaginar que se tivesse um time, que o seu time fazia essa Sim. facilitação. O outro é mais uma assistente, porque eu estou usando ainda muito como assistente, é mais uma assistente sua. Então, não é que você está substituindo o empregado, você está substituindo, você está ganhando uma assistente pessoal, ou um assistente pessoal, com o custo do token lá, né? E essa assistente pessoal vai aprender muito rápido, em algum momento vai ser questionado. Eu preciso do Edson, porque a assistente aprendeu a fazer tão bem quanto o Edson. Desculpa estar falando isso, mas esse infelizmente é o que acontece. Agora, vocês falaram que eu acho que vocês tocaram num ponto muito interessante no começo. Agora, a questão da criatividade, né? Que vocês falaram. As empresas, na verdade, são assim tão criativas, né? Que a gente sempre trabalha com o mesmo copy and paste, fazendo a mesma coisa. E eu acho que esse é uma grande problemática hoje no mundo corporativo, porque para que você tenha organizações criativas, você precisa de tempo, né? Você precisa que as pessoas parem, que elas pensem, e não existe isso hoje.
não existe. Então, assim, como você pode criar equipes criativas, né, times criativos e tal, se você não tem esse tempo na mão? De novo, eu volto para a questão de tempo, porque é crucial. E porque as pessoas estão usando também ferramentas de inteligência artificiais pela falta de tempo, para otimizar processos, porque eles não têm tempo para fazer tudo. Quer dizer, essa criatividade já não está existindo. Será que, de novo, esses agentes não conseguem até ser mais criativos de alguma Então, maneira do que... temos dois temas aí. Primeiro, a incoerência de um discurso que todo mundo toma como pronto e ninguém faz as perguntas. Então, né, vamos bater na tecla aqui do tempo. Tudo isso que está sendo feito é para acelerar, né? Quando uma empresa demite 200 mil pessoas, é porque houve um processo antes da criação, de treino, etc., desses agentes, que tornou esse plug and play muito mais rápido do que seria séculos atrás, né? Então, tudo está sendo feito para todo mundo ganhar tempo, né? Todo mundo fazer mais rápido. É uma commodity. Todo mundo fazendo mais rápido. Aí depende se é criativo, se não é criativo, está todo mundo fazendo mais rápido, certo? O processo de fazer mais rápido, ele implica o oposto de ser criativo. O processo de criativo implica erro, implica construção coletiva, muitas vezes, implica fazer um piloto sem ter, né, nada muito certo, se vai ter retorno, implica tomada de risco. Só que isso é contraditório com uma empresa que está na velocidade de um carro de Fórmula 1. É impossível. Só que, o que distinguiria uma empresa da outra? E vou dar um exemplo próprio da AI. Quando o Edson fez o que ele fez hoje, eu também faço aqui, você também deve fazer. Hoje, eu estou quase esperando existir um marketplace de AI. Então, ao invés de você entrar lá no Mercado Livre para comprar alguma coisa, eu gostaria de entrar no Mercado Livre do AI, porque assim, is there an AI for that? Tem para tudo. Então, você vai fazer uma coisa, você tem 59 AIs. Como é que eu escolho as AIs, se todas estão super bem avaliadas? Aí, meu ponto é, este processo vai chegar em quase todos os produtos da cadeia, porque todo mundo está ficando apressado, todo mundo está usando as mesmas ferramentas, todo mundo está ficando igual. Se eu vou pegar, outro dia era o cara falando do Claude, que ele podia fazer não sei o que eu faço no notebook LM, o Edson deve fazer em algum outro, você... Então, assim, meu ponto é, todo mundo igual, a diferenciação onde estaria? Precisaria da criatividade, mas quem trabalhou a criatividade? Não teve como trabalhar, né? Então, é uma característica humana que ela está sendo É interessante que não você está dizendo utilizada. isso, que quer dizer, você deveria, de novo, se as ferramentas estivessem utilizadas para um fim aonde a criatividade ia ser ajudada, quer dizer, a ideia de você ter uma ferramenta que te ajuda é para que você tenha tempo. Exato. Agora você tem que ter um programa numa empresa onde esse tempo vai ser utilizado para que as equipes se encontrem, para que elas tenham um processo criativo, para que elas discutam, para que elas tenham tomada de decisão. Então, você tem que usar ferramentas só para te ajudar a agilizar alguns processos para que você tenha esse tempo na mão para trabalhar no processo criativo, para trabalhar no processo de inovação. Só que, infelizmente, isso não está sendo a mesma coisa que quando eu falava do e-mail, né? Todo mundo começou a usar e-mail, então ficava esperando um e-mail para poder responder, em vez de estar realmente trabalhando. Por isso que algumas empresas desempregaram que de quarta-feira não tem acesso a e-mail, as equipes têm que conversar e tal. Seria algo parecido. Você pode usar a inteligência artificial para fazer com que seus processos sejam mais rápidos e eficientes, mas desde que esse tempo que está sobrando na tua mão, você use para criatividade, você use para inovação. Só que isso não está acontecendo, ele está acontecendo para acelerar cada vez mais o processo. E essa aceleração de processo, na verdade, não ajuda ninguém, porque nós temos um limite, né? E nós vamos chegar nesse limite, nós vamos chegar nesse limite e as máquinas não vão. E eu acho que assim, desde quando lançou a inteligência artificial e veio com esse discurso de economia de tempo, se você pensa que antes da AI, tempo já era a maior moeda de troca que a gente tinha, né? E aí eu falei, não, na verdade isso daí não é só para otimizar tempo, é para otimizar recursos, entre eles os recursos humanos que atendem nas organizações, né? Não, o que a gente não tem, o que a gente tem, o que a gente não tem, que é um pouco o que a Lê falou, e que você hoje usou a ferramenta, né, para te ajudar, porque você não tem uma equipe do tamanho que você precisaria ter, esse recurso humano, né? E você acaba te ajudando, porque você não tem esse recurso, né?
Não, mas é porque já foi calculado que teria essa ferramenta, então não preciso de gente, Mas veja essa conta né? de novo, gente. É a mesma coisa lá atrás, quando você falou do tempo. Ó, vamos organizar um pouco a linha do tempo aqui. Mesma coisa aconteceu lá atrás, quando começaram a surgir os PCs. Eu vim da máquina de escrever, certo? Entre a máquina de escrever e o PC, você ganharia infinitamente mais tempo para qualquer coisa que você tivesse que digitar, escrever, imprimir, corrigir, etc. O que foi feito com aquele tempo? Duas coisas. Se cortaram pessoas, porque na época se chamava, não era, tinha um nome, reengenharia, tinha um nome pomposo para dizer que eu vou lá, faço a conta e corto gente, porque assim, vamos Reengenharia de pegar o exemplo. processos. A Alessandra, exato, tinha um nome específico. A Alessandra faz 5 pecinhas, 5 apelações, quando era advogada, né? A Alessandrinha 2 faz 5. Agora, com o computador, uma pode fazer 10. Então, uma já caiu fora. Só que aquela que ficou com 10, não é que ela ganhou tempo para pensar qual que é a melhor tese para usar agora, qual que é o produto, né? Qual que é a tese jurídica que eu preciso desenvolver. Não, porque ela passou a trabalhar a mesma quantidade de horas porque ela começou a fazer mais coisas. Ela só fez mais coisas mais rápido. É o mesmo processo agora. Então, assim, o Edson falou, já foi calculado que eu ia substituir papapá. Muito bem. Mas também, junto com esse cálculo, tira o gente, você vai usar um agente. O Edson antes não usava um agente, ele tinha agente. Então, agora ele faz o trabalho dele e ainda tem que usar o agente. Então, ele começa a trabalhar mais, o espaço dele começa a ficar mais comprometido de atividades, e o buffer que ele teria de, olha, sobrou um tempo aqui para eu pensar no que essa empresa vai precisar daqui a 5 anos, o que vai acontecer no mundo, que eu tenho que aplicar na empresa, não tem. Não, Não e não tem tem. esse tempo. Além do que, aquilo que antes eu era pago por uma competência específica, com a redução de gente, agora, em vez de eu fazer a competência X, eu tenho a X, a Y, a Z e a A para entregar, Você tem várias responsabilidades, né? Isso Ficou vai generalista. acumulando. Os layers de liderança diminuíram muito, a gente não tem mais grandes estruturas com muitos níveis de liderança, porque o número de processos foi automatizado, foi diminuindo, né? Não tem muito mágica. Eu gostei dessa comparação que você fez, né, da máquina de escrever com agora. É quando veio a Revolução Fordista, também foi assim, Coisa. né? A Mas única a diferença é que questão é o agora que o que você faz com tempo. o que você faz com esse excedente de recurso humano, né? De recursos humanos. Então, Ah, acho que é um pouco isso também. O que que você faz com esse excedente? O ideal na sociedade onde nós estamos hoje em dia seria utilizar esse excedente realmente para uma sociedade criativa, que está criando novas coisas que a gente nem tenha pensado ainda uhum. hoje. Só que, infelizmente, para que isso aconteça, você precisa desse salário talvez universal, né? Porque Ah, a gente vai voltar um Ah, pouco no que você falou, porque uhum, você vai ter um excedente enorme de pessoas, uhum. de recursos humanos, que não tem trabalho. Então, o que fazem essas pessoas agora? Como elas sim. ganham dinheiro? Como elas podem continuar ajudando a sociedade? Aí acho que é mais essa discussão, né? E aí, duas perguntinhas importantes. Duas aqui. A primeira é, pegando lá do computador, da Ford, etc. Sempre tem esse choque inicial de, né, vagas posições que acabam e outras que surgem. Sim. E é a mesma falácia que se usa agora. Não, vai se destruir aqui, vai abrir aqui. Aonde? Já escrevi sobre isso, né? Que não sabemos muito bem aonde vai surgir. Só que essa revolução agora, a velocidade dela é exponencial. Ela é altamente acelerada, seja por questões políticas, seja por questões de estratégia dessas big techs, seja por vários fatores. A questão é essa capacidade de acabou aqui, mas eu pego o Agilson e treino ele para fazer sei lá o quê, ela é muito mais rápida que a capacidade do Agilson de aprender, de se sintonizar e de entrar Sim. nessa nova esfera. E aqui vamos falar uma outra coisa que as pessoas esquecem. Quando a gente fala massa, uma massa de gente na rua, a gente não está falando de bonequinho Playmobil, né? Tipo, o Agilson está aqui, agora eu tiro ele aqui e enfio ele aqui. Muito bem, o Agilson é um ser humano. Então, vou te dizer quem é esse ser humano hoje em dia. Está no trabalho igual o meme que o Edson mandou para a gente. Está lá no trabalho desesperado, com medo de não ser cortado no e-mail das 6 da manhã. Então, a capacidade criativa, gente, eu trabalho com criatividade, ela está lá no dedo do pé. A pessoa está Claro, no você estado tá da. Ele está com a amígdala funcionando, tem sobrevivência. criatividade. É. Aí essa mulher sai queimado, desnorteado,
porque a capacidade que a gente tem de absorver tudo que está vindo é impossível. Então, aí você quer que essa pessoa, vamos supor que amanhã você institua o seu salário universal e fale, não, eu quero que você crie. Eu pego uma pessoa que passou por um burnout e falo, ó, agora cria a solução aqui para, sei lá, para a cura do Alzheimer, tá? Ó, agora você tem... É impossível. Então, não é nem que a gente não tem essa competência, a gente está com um monte de fusível queimado, entendeu? Agora você entra um pouco naquela questão que a gente já falou, né, teoria da conspiração e tal. Então, assim, são essas big techs que estão dirigindo todas essas mudanças. E assim, qual é a solução que já aconteceu no passado quando você tem excedente de pessoas? O que você faz? Uma pandemia? Uma guerra? Uma grande Uma guerra. E é para onde a gente está caminhando, entendeu? Assim, então eu acho que ou você cria, né, um sistema onde você tem salário universal e você dá um tempo para essas pessoas sintonizarem e começarem de novo no processo criativo, ou você fala, olha, nós temos que criar algo para que esse excedente desapareça de alguma maneira. E infelizmente eu acho que isso deve estar sendo pensado de alguma maneira, não é possível. Mas o excedente não é só de pessoas, de produção, porque se nós estamos produzindo cada vez mais com menos, se agora o Edson faz trabalho de 5 com ele sozinho, a gente está gerando mais treinamento, ele está gerando mais coach. E assim, numa linha de produção, tem um gerando mais carro, tem outro gerando mais... Aí você tem uma produção... Para quem vai consumir? Exato. Para quem? Então, é um excedente de... Então, assim, e eu tenho certeza, esses caras, essas pessoas desses big techs, eles podem ser até loucos, eu tenho minha teoria, não é o assunto de hoje. Mas eu não acho que eles são idiotas, porque senão eles não estavam onde eles estão, né, gente? Eles são espertos, eles estão sabendo que no final da ponta vai ter um excesso de produção, porque não vai ter gente para consumir. Então, o que está por trás disso? O que está por trás de eu criar toda essa automatização, substituir pessoas de todas as formas? Tem empresas que funcionam, né, com um empregado apertando o botão lá o dia inteiro, para produzir um monte de coisa para um monte de gente que vai estar na rua. Um salário universal tem os seus questionamentos, não sei se nós vamos entrar nisso hoje aqui. O que vocês acham que está por trás da cabeça desse pequeno grupo que hoje aperta um botão e amanhã acabou a nossa economia, né? Então, o que vocês acham que está por trás? Eles vão buscar novos consumidores no universo. Tem vários planetas parecidos com a Terra e eles vão encontrar novos consumidores. Então, é isso, quer dizer, mas você vai precisar de todas essas pessoas para consumirem, e eles vão precisar desse lucro em algum momento, quando você tem tudo sendo feito por automatizado, quer dizer, eu não sei qual que é a ganância de crescimento dessas empresas quando eles não precisam mais pagar salários, né? Quer dizer, eles não têm salário, não tem, o custo deles vai ser relacionado ao quê? O uso de energia, de água para Que esfriar. provavelmente a inteligência artificial, se avançar como avança, se ela é tudo isso que dizem que ela mesma vai criar uma solução para a escassez de energia, para baratear a energia. Ela vai trabalhar nisso, né? A gente trabalha hoje pensando, todo mundo agora investindo dinheiro em metal, né? Agora é um desespero que eu tenho vontade de pegar minhas poucas pratas, mandar ouros, né? Mandar falar, não, isso aí é o Bitcoin agora, né? Então é todo mundo com metal, empresas de energia. Mas é uma discussão. Eu tenho certeza que a inteligência artificial vai resolver isso também. É uma discussão bem interessante a que a gente está tendo, mas eu acho que a gente também está entrando aqui num ciclo que fica muito difícil da gente ver o que está acontecendo, né? Porque a gente é parte desse ciclo, é o que vocês comentaram antes, já existiu isso, né? Na mudança, na revolução industrial, de uma máquina de escrever para a utilização de um computador pessoal e tal. E muitas coisas que as pessoas nem imaginavam, como em que se traduziria isso, né, no dia a dia, no futuro. E quer dizer, às vezes a gente também não está vendo o que vem depois disso. É difícil de você ver quando você faz parte desse processo, né? Você teria que sair totalmente fora e ter várias pessoas de várias estudos para estarem discutindo isso. Agora, ou existe algo que já pensaram, ou não existe, e eles não querem que esse mundo tenha tantas pessoas. E se chegou a um processo que você sabe que você consegue produzir muito excedente, mas você não precisa disso, você sabe que você pode um dia se precisar,
mas você não vai precisar, porque você não vai ter que pagar salário para ninguém, você não vai ter tanta pessoa. Quer dizer, é um pouco aquele filme. Qual foi o filme que teve com a Meryl Streep e tal, que eles pegam vão com a espaçonave para todo esse pessoal de Não, tech, olha, eles Don't vão. Look Up. Don't Look Up. Então, Don't Look Up. É, bicho, eu tenho várias coisas aqui na cabeça. Primeiro é que, Então, assim, quem vai solta. consumir? Aí o primeiro é quem vai consumir o quê? Porque os modelos de consumo também ele tem mudado, né? Eu É, li um post hoje que era assim, o que mudou, o que não existe e que foi mudando nos últimos 20 anos que a gente já nem se dá conta mais. A lei fala máquina de escrever, né? Aí, quem tem telefone em casa? Né? Então, essas coisas foram sumindo. E a gente foi substituindo esses consumos por outras coisas. Então, acho que assim, consumo ele vai existir, ele vai se transformar. Né? Hoje não vou tanto ao cinema que nem quando eu era adolescente, porque eu tenho streaming em casa, né? Então eu consumo de outra maneira. E por mais que a gente tenha um recurso talvez infinito desse acúmulo de dinheiro, desse modelo econômico, mas os recursos naturais, eles são finitos. Eles não são infinitos. é. E aí que vai entrar essa questão, assim, tá bom, se hoje o Elon Musk quiser tirar todo o dinheiro que ele tem na conta, Sonhei com ele semana passada, Edson. Você vive 100 mas anos lá com a ele. lei tem vários. Se ele quiser tirar todo o dinheiro que tem na conta, que banco paga? Ninguém, até porque dinheiro não existe, se vocês pararem Então, para você pensar. entendeu? É um númerozinho no sistema. Então, ou a gente pensa que talvez vai ter uma ruptura desse modelo de sistema que a gente tá, ou, não sei, aí eu vou pro Don't Look Up mesmo, ou você já vê bilionário investindo em foguete, em bunker, em não sei o Exato. quê. Aí fala assim, bom, alguma É, coisa vai acontecer, eles estão se preparando para algo que é, eu vou com a ralé, né? é. Mas Quer dizer, não antes de estamos se chegar nesse preparando para algo. apocalipse aí, porque tem, eu mandei para vocês, até mandei acho que para o Gilson, que eles têm medo da Greta. Tem várias teorias da conspiração, e uma delas é que eles acham realmente que vai ter uma hecatombe, por isso estão construindo um monte de Isso diz a lenda, tá, gente? É. Vão ficar lá escondidinho com todos os seus milhões, vai deixar todo mundo morrer, todos nós, pobres Daí é um mortais, que não grupo querem pequeno dar de feedback. pessoas. E depois eles sobem, eu não sei para quê, vão subir, tipo, né, The Last of Us, para ver o que sobrou e vão reconstruir o mundo à maneira deles e vão se mandar um no outro. Esse deve ser a teoria da conspiração aí dominante. Mas vamos pensar, vamos fazer esse trabalho de abstração que vocês acabaram de falar de ir para fora, né? Porque a gente começou falando do É time que difícil, você não quer dar feedback, mas tem algumas coisas. O Edson falou assim: mudou o consumo. Primeira coisa que eu acho que a gente também tem que fazer um pouco uma separação de joio do trigo aqui. E vou pegar o exemplo do Edson, vou pegar o exemplo das Big Techs e qualquer outra empresa, microempresa. Tem uma velocidade de adoção, né? Então, se vocês veem essas demissões em massa, essas substituições de departamentos inteiros, isso acontece em empresas mais de tecnologia, porque elas estão mais perto do sol, né, gente? O sol está lá brilhando, elas que são as que têm mais capacidade de entender o sistema, de aplicar o sistema, de testar o sistema, e elas não produzem, elas não fazem produtos físicos, me corrijam se eu estou enganada, elas produzem conhecimento, né, em diferentes formas. Agora, vai para a empresa do Edson, uma empresa grande. Ele não colocou agentes em todos os departamentos e substituiu todo mundo com agentes. Teve reestruturação, teve agente, teve gente que absorveu o trabalho do outro. Então, na empresa do Edson, a adoção ela está sendo paulatina. Ela vai, mas ela não está acabando com 30 mil empregos de uma vez. Até chegar, gente, no cara que vende suco de laranja do bairro. Esse cara não vai substituir ninguém nos primeiros anos. Então, assim, primeiro que eu acho que essa cascata do tsunami aí, ela não vai na rapidez que a gente está vendo. A gente fica muito alerta, porque as mensagens que a gente vê hoje em dia, que são as mensagens que dão Ibope, é pregando o fim do mundo mesmo, né? É isso aí, gente. Você não vai ter trabalho amanhã, tal, né? Sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar é que essa onda, ela é um tsunami, mas ela é um tsunami que vai demorar para chegar em alguns lugares, tá? Então, vai dar para sentir menos. A segunda coisa que eu acho
eles já fizeram essa conta. Não vai precisar produzir tanto carro, não vai precisar produzir tanta coisa. Fast fashion tem uma hora que também impacta os recursos naturais finitos, como disse o Edson. Então, eles já sabem que não vai precisar produzir tanta coisa. Para que as pessoas, se nós somos o que produzimos, o que está errado, tá? Não estou falando que eu concordo com essa frase, mas é como a gente é avaliado hoje em dia. Basta você não ter trabalho para você perceber. Você só é avaliado, né? Você é reconhecido assim, o que você produz, o que você entregou aí para a sociedade. Não vou entrar depois no criatividade, etc. Então, você tem um coletivo de pessoas que vão ficar lá, que não vão produzir. Vamos imaginar, a população, em tese, tá, a gente falou, tá, continua crescendo, mas a curva está mais estabilizada, tendendo a um declínio, segundo alguns cálculos, só que todo mundo está querendo viver 100 anos. O próprio Peter Thiel, se eu não me engano, fala que ele quer viver 150 anos e que, inclusive, ele quer que o corpo dele seja passe pelo processo de criogenização. Não sei se eu estou correta nisso. Eu li uma matéria, não foi ele que falou, eu tenho que procurar ele falando, mas, por enquanto, é isso. Então, assim, nós vamos ter um monte de gente que não vai morrer, né? Vai ficar aí sobrecarregando, sem consumir. Vamos imaginar como é que a gente hoje na sociedade, seres que consomem, né? O Edson falou, eu não tenho mais telefone em casa, não, mas você troca o seu celular a cada... Tem gente que troca a cada ano o celular. O celular que antes durava o quê? 6, 7 anos, né? Você tem o seu computador, a mesma coisa. Que Roupa, a mesma provavelmente coisa. vai desaparecer também, né? O Exato. celular, que vai estar tudo na cloud. Então, assim, eu concordo, desculpa te quebrar o seu pensamento aí, Ale. Eu acho que essa questão de consumo, que é uma grande tendência de produtos físicos, de coisas que a gente, né, tinha, carros, como você disse, ela está aos poucos sendo quebrada porque tudo você começa a compartilhar. Você compartilha carro e bicicleta que você pega, né? Tudo hoje você tem esses lugares de compartilhar, de sharing. Então, por quê? Porque sabes que as pessoas não vão estar consumindo tanto quanto antes, não vai se precisar disso. Então, assim, nós já estamos nesse caminho, já estão colocando, a gente já tem como uma tendência isso. Eu concordo. Então, a produção vai ser muito mais baixa. Essas pessoas tem que ganhar, então, no processo, porque como o consumo vai ser mais baixo, eles vão estar vendendo para tantas pessoas, eles não podem empregar tanta gente também, entendeu? Como fala, um snowball effect, né? Porque você também... Mas como eles deixam de contratar pessoas, você vai ter menos gente recebendo dinheiro. Então, assim, o ideal seria, como em qualquer outra sociedade dos tempos que já existiu antes, aonde existe esse tempo de ócio, seria que as pessoas estão produzindo conhecimento, como você disse, que algumas dessas empresas estão muito fazendo conhecimento, ou então é focar em escrever, em criar arte, em criar conhecimento. E isso seria o ideal, você ter as pessoas, elas têm o tempo para isso, para criação. Então, aí eu vou jogar outra bomba. E por que a gente não pensa no mundo? Agora eu vou ser bem utópica, combinando com o meu fundo, que ninguém falou a respeito. Mas eu achei que ele parecia eu achei que ele parecia algo meio surreal, meio Salvador Dalí, e eu gostei dele. Por que a gente não poderia viver num mundo onde as pessoas estão eternamente de férias? Eternamente produzindo arte, porque quase todo mundo que você conhece... Agora uma pergunta para vocês dois, eu acho que o Edson está aí, né? Que eu não sei se ele está congelado. Tá pensando. Tá pensando. Quase todo mundo que a gente conhece... Eu tô com uma conhece... pergunta na cabeça que eu vou jogar em alguma Anota aí. Já vou terminar, já vou sair, já vou ficar quietinha, que eu tô falando muito hoje, porque é um assunto que me interessa muito. Mas vamos voltar lá no mundo tópico. A gente está de férias, as pessoas... O que eu ia falar que já me perdi. Quase todo mundo que a gente conhece tem sempre uma paixão além do trabalho, né? Seja algum esporte, seja algum, sei lá, cuida de flor, né? Faz bolo, outros escrevem. A gente não poderia viver disso? Todo mundo poderia viver disso? Todo mundo poderia ter um consumo razoável, talvez, não sei se é o governo ou um sistema polissistêmico que controlaria assim um consumo exacerbado, não seria bem-vindo por conta dos recursos naturais finitos, mas todo mundo ia ter tempo, tempo, que foi a nossa primeira parte da conversa aqui, né? Não tem tempo, não tem tempo? Teremos tempo para fazer o que realmente importa, inclusive cuidar de pessoas, porque muita gente quer cuidar de pessoas. Não poderia existir esse mundo? A única questão com o tempo, que vai de contra o que os governantes querem e o sistema, é quando você tem muito tempo, você é um ser pensante. E quando você pensa muito, você quer mudar.
Você quer mudar o sistema. Eu acho que é isso que... Isso. Aí é que Mas- fecha um pouco, a conta não fecha, entendeu? Só É. isso que eu quero Vou falar. ficar, não, E eu on vou ficar quieta, também. mas tem uma opinião sobre isso. E on top of that, tudo isso que você falou, arte, de ócio criativo, parará, é o que gera uma real felicidade dentro do ser humano, que ele começa a questionar. E o que a gente vem vendo é um aumento de depressão, solidão, Sim, as pessoas né? Essas não estão fazendo. pandemias, e não de felicidade. Então, propositadamente, a maneira como hoje a gente vive leva as pessoas a terem isso, né? A Exato. não saber lidar de frustração, não sei o quê. Que aí vem para mim uma das minhas perguntas que eu tô aqui assim. Na real, gente, quem que tá preocupado com o que vai acontecer com quem não vai ter trabalho? Os pobres réis mortais que vão ficar sem o trabalho. Então, Ah, então, outra coisa é a pessoa se sentir impotente sobre o que vai fazer. Outra coisa, gente, é que nem relação familiar, relação sentimental, relação de trabalho. Às vezes Deixa eu você fazer não uma quer pergunta de falar de volta. frente o que você está sentindo. Às vezes Então, você por que não que quer. você acha que as pessoas não estão, Edson? Por que que você acha que as pessoas não estão preocupadas? Eu quero entender seu pensamento. porque acho que nem a Ale falou, tem a curva assim, ninguém muda a todo tempo. Tem gente que vai entender essa mudança, o que que vai acontecer, depois de Muito muita tarde. coisa tiver acontecido, assim. Uhum, E tem muita coisa assim, não vai acontecer comigo. Enquanto não bater na minha porta, eu não vou me preocupar, também. né? Então, assim. E quando a gente olha, né, no modelo globalizado que a gente tem, as periferias que a gente tem do capital, a galera sobrevive. A maioria do mundo, gente, sobrevive já. Ah, você quer Sobre o dizer que que você quer A dizer sobrevive com gente quem é está que não tem o falando sobreviver? de recurso quantas e tal? pessoas, de que faixa do mundo, assim, Você A está maioria dizendo. das Peraí, pessoas... deixa eu ver se eu dos entendi. 8 bilhões de pessoas Tá. na, nas classes, quem que vai perder esse trabalho, AI? De quantos? Um bi? Sim, Chega a um bi? mas é um bi que se perde. Eu entendi teu ponto. Deixa eu só ver se eu não estou falando, se eu entendi. Você quer dizer que existe uma boa parte da população que vive à margem disso já, que vive à A margem disso. maioria. A maioria. Tá. Então a gente vai ter que Elas vivem à procurar lá margem no. disso, mas elas ainda fazem parte, elas produzem algo. E essa produção, assim, muitos não têm trabalho, tá? Mas as taxas de desemprego no mundo podem variar de 5% a 20%, dependendo da economia, tá? Mas vamos dizer que globalmente é 10% das pessoas não tem Uhum. nada para fazer, tá? Tudo bem, ainda é uma minoria que não tem nada para fazer. A maioria tem o que fazer. Ou vai estudar numa universidade, numa escola, ou tá Vai cuidar de trabalhando. alguém, Ou exato. está trabalhando. Esses que estão trabalhando, eu concordo com o que você quis dizer, muitos deles eles não vão ser afetados por isso inicialmente, porque eles estão lá no topo que trabalham com a tecnologia ou com esses processos. Agora, existe uma grande massa produtiva que produz para o consumo, seja o que for. É o que você falou, uma pessoa que está preparando um suco de laranja, apesar de ser um suco de laranja, ele está fazendo isso para alguém que ganha dinheiro e vai comprar esse suco de laranja. E quando você começa a quebrar esse sistema, daí você não vai ter quem tenha dinheiro para comprar esse suco de laranja. Então, essa pessoa vai ser afetada também em algum momento. Então, assim, eu acho que apesar de muitas pessoas já estarem à margem, mas elas estão à margem, mas fazem parte desse sistema Vão ser produtivo. impactadas, né? Não A é que minha, eles não vão a minha sentir nada. pergunta é porque vocês dois trouxeram coisas que para mim não ficou claro, não ficaram claras. Você falou, Agilson, que nesse mundo rosa que eu falei, onde todo mundo faz o que quer, tipo, o Admirável Mundo Novo, né, naquele livro, Sim. tá todo mundo contente e feliz, você falou, aí as pessoas pensam e questionam, guarda essa sua frase. Sim. E aí o Edson falou, e a gente hoje está vivendo num mundo que as pessoas estão depressivas, não estão felizes, papapá. Justamente, para mim, elas são contraditórias, porque justamente as pessoas hoje, se elas estão com burnout, infelizes, angustiadas, tem uma série de explicações para isso, mas o macro disso é um sistema de sociedade que você está constantemente sendo colocado no seu limite, né? Seja de produção, seja porque você tem que consumir, seja porque você tem Consumindo, que performar. conhecimento, o que seja, o que for. Se acabou isso, deveria acabar o burnout. Se acabou isso, e eu Exato, sei que eu vou poder exato. comer, beber, dormir, viver em segurança, deveria acabar. Aí eu entro no meu mundo rosa e você falou, mas aí as pessoas têm tempo, elas pensam e questionam.
Se elas têm tempo, estão felizes, vamos falar no meu mundo rosa, se elas têm tempo, estão felizes, podem criar, podem cuidar das pessoas que elas amam, tem alimentação na mesa, não precisa performar, não precisa ser a pessoa com mais seguidores do mundo, elas vão questionar o quê? Como sempre na história foi questionado. Não, isso existiu na história inteira. O ser humano, quando ele vai questionar por que que a estrela brilha no céu Questionou a entendeu? história Não é só inteira, mas ele sistema. nunca viveu assim como eu estou falando, gente. Ele nunca. Ó, eu sei que eu estou louca aqui, vou aproveitar esse fundo aqui, mas Sim. o que eu quero dizer, porque a gente está. E eu sou a primeira a ser catastrofista, eu já falei para o Edson que eu tenho que me afastar das teorias das conspirações, porque eu estou afundando demais aí, estou vendo, sei lá, daqui a pouco eu vou ver um ET na porta da minha casa, porque até nisso eu já estou acreditando. O meu ponto é. Eu quero ser contrariada, tá? Eu quero que alguém me traga dados sobre isso, porque eu não estudei isso a fundo para falar. Eu estou criando cenários na minha cabeça. Você falou, sempre o ser humano questionou. Só que ele nunca, na história da humanidade geral, não estou falando um caso particular, um benchmark qualquer aí, ele nunca viveu saciado nas suas necessidades. Nunca viveu. Sempre, em todos os momentos da história, um chora, outro vem de lenço. Né? Um é devorado no Coliseu, o outro está fazendo festa no Coliseu. Um está criando fábrica e o outro está trabalhando de operário ou no carvão lá e morrendo de câncer no pulmão. A história do mundo está assim. Ela está sempre nesse balanço entre alguns poucos vivem maravilhosamente bem e uma grande massa vive na miséria. Eu estou dizendo do mundo que não tem mais isso. Os poderosos podem ficar lá com a teoria da conspiração deles, eles podem querer eliminar a Greta, toda essa história aí é outra coisa. Mas a grande população, se a partir de amanhã a gente fala, pessoal, acabou o trabalho de todo mundo, vamos imaginar, tá? Estou imaginando surreal. Acabou o trabalho de todo mundo, você pode ir para sua casa. Olha, você não vai ter jatinho, iate, não sei o quê. Mas você vai poder fazer férias 2 vezes por ano, você vai poder colocar seus filhos numa boa escola, você vai poder comer bem. Você vai poder criar, cuidar do seu jardim. Alguém vai estar definindo essas regras e o ser e- humano vai estar sempre vai existir alguém que vai questionar isso que está sendo definido por uma pequena camada da população. Isso vai continuar a existir como existiu na história durante toda a história da humanidade. Vai continuar. É o que você falou, todo mundo vai estar muito feliz, mas ainda alguém criou esse sistema. Alguém criou essas regras. Sim, porque o ser humano sozinho não faz, né? E aí eu questiono também se vai ser tudo isso assim que vai desaparecer, né? Porque hoje, só o exemplo de dado, a gente produz comida no mundo para todo mundo. A gente tem excedente de produção. E a gente tem excedente de produção de comida. Agora eu não sei se as empresas, eu ia falar o nome de uma empresa, não posso, mas eu não sei se agora essas empresas de fertilizantes continuam a poder continuar a produzir. There's way. Hoje a gente tem excedente de produção de comida no mundo, ele é mal distribuído, não sei o quê, e com isso 720 milhões de pessoas passam fome. Sim. Isso é 8,7% da população mundial. Né? Aonde, em que momento essa coisa equânime vai acontecer no mundo rosa? Eu acho que ela é possível, eu só não acho que ela é viável dada a nossa mentalidade. Vocês acabaram de falar. Então. O ser humano questiona, o ser humano... Aí entra uma questão que é muito triste, mas eu acho que... Eu já falei isso também para o Edson, eu acho que esse conceito de comunidade... ele está muito enferrujado, eu acho que existe, não estou falando que não existe, mas eu acho que ele está muito enferrujado. A gente está numa sociedade que premia você ser individualista, premia a competição e premia um estapeando o outro e dando facada pelas costas. Infelizmente é isso. Então, concordo. Se não fosse assim, se um confiasse mais no outro, e tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente vê hoje, até a sua interação com o LLM, a gente não tem confiança, né? Porque você pega a coisa do LLM e joga no outro para ver se ele está falando a mesma coisa, se ele não está alucinando, papapá. Então, assim, eu acho uma pena porque eu acho possível, se o Edson acabou de falar, tem excedente de comida no mundo. De dinheiro, gente, a gente já sabe que tem, porque trilionários por aí, né, fazendo o quê? Acho que eles nem querem mais dinheiro, porque o que eles querem agora é poder mesmo, querem poder mandar no mundo, em Marte, na Lua, onde eles quiserem, mas dinheiro não é uma questão para eles, e não é só para eles, gente, porque dinheiro tem muito, a questão é que está mal distribuído.
Então, assim, condições teria. Você teria condições de alimentar toda a população. Não precisaria um comendo caviar todo dia, mas todo mundo poderia comer bem. Inclusive, poderia ter suas castas sociais. Aquele que está acostumado a comer o filé mignon, outro que vai comer o contrafilé e está tudo certo, todo mundo vai se alimentar. Tem condições. Tem condições de todo mundo, de um governo conseguir construir escolas, setores de saúde, tudo que é básico para uma pessoa viver de qualidade. Não ter um médico que tem 60 pacientes por dia na saúde pública, né? Você conseguiria fazer isso. Você conseguiria pegar os médicos todos e incentivar mais pessoas a fazerem medicina, que o robô não substituiu, e ter qualidade na saúde, ter qualidade na educação. Aí ninguém passa fome, nada. Certamente a violência diminui, né? Drogas diminui, todos os outros. Ou seja, é até absurdo pensar. Seria possível. A questão é que não é viável porque, infelizmente, temos o ser humano no meio e os robôs. E aí vou entrar agora com o capítulo ruim de ciência, de ficção científica. E o robô, que está ficando bem esperto, porque isso de falar que ele não é criativo, que ele tem sentimentos, vamos fazer outro podcast outro dia, mas ele vai começar, como ele já está aprendendo dele mesmo e corrigindo ele mesmo. Uma hora ele vai olhar para você, Edson, né, que você já deu bastante atividade para ele, vai falar, mas Edson, você é obsoleto aqui para mim. Não preciso de Edson. E depois, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar, olha, com tudo que eu aprendi aqui, porque vocês colocaram tudo aqui, tudo que nós estamos falando, que tem excesso no mundo de comida e gente passando fome, um robô a inteligência artificial pode falar, escuta, seres humanos, vocês são vírus. Vocês não estão agindo adequadamente. O que a gente faz com o vírus? A gente elimina o vírus, né? E eu não acho isso impossível, porque se uma inteligência artificial começar a desenvolver essa capacidade lógica a esse ponto, ela vai chegar à conclusão que o principal problema no mundo somos nós. Eu acho que sim, mas eu acho que aí somos seres humanos, mas não somos iguais, né? Nem tratados igualmente. Alguém ainda vai programar, alguém ainda vai saber, alguém ainda vai ter esse know-how da inteligência artificial. E alguém vai tomar uma decisão dessa eliminação ou não, ou quem que vai para essa eliminação ou não. Sim, não é todo mundo igual. Não, somos seres humanos, mas não somos todos iguais. Não somos. Não somos todos iguais, mas vamos imaginar uma inteligência artificial geral que, supostamente, a partir do ano que vem, ela estaria chegando aqui, né? Se tudo der certo. Ela pode ter uma capacidade de racionamento que ela é quase o coletivo de todos nós, certo? Porque, basicamente, o que eu imagino quando eu comecei a aprender sobre os LLMs, para mim, é quase o nosso consciente coletivo, porque ele aprendeu de tudo que a gente produziu ao longo do tempo, né? Que está disponível numa rede, que está disponível numa produção literária, etc. Ele pode concluir tudo isso. Ele já é um agente autônomo, porque esse agente seu que você tem hoje, e é o que eu estou testando aqui, ele entra no seu computador, ele trabalha enquanto você não está nele, ele roda atividades sem você estar no comando, não é que ele fala, vou lá olhar o teu Outlook. Não, ele não vai falar isso para você. O que impede ele amanhã de falar, o Edson não está sendo legal aqui com essa pessoa, o Edson, olha, aqui ele usa uma droga. Ai, o Edson fez isso. O Edson não é um bom ser humano. O que a gente faz com o Edson? Eu vou entrar lá na central da inteligência, não sei das quantas do exército, vou mandar um drone que vai dar uma injeçãozinha no Edson, o Edson vai morrer. Sim, mas o Edson, quem é Edson na fila do pão? Agora ele vai fazer isso com o Warren Buffett? Ele vai fazer isso com o Elon Musk? Entendeu? Não somos iguais? Eu entendi, mas eu acho que eles são capazes de fazer isso com os próprios... Vamos assistir Frankenstein. Eu tenho que lembrar a história do Frankenstein, porque quase está aparecendo isso. Ele pode se virar contra... A criatura pode se virar contra o criador. Eles podem ser brilhantes, mas eles podem não controlar. O negócio pode ficar muito maior. Tem um rapaz, que agora eu não tenho o nome, é que eu não quero minimizar vocês para não congelar a tela. Tem um tal de um cara, eu não li o paper dele ainda, um cara que saiu da OpenAI, aquele povo que sai e resolve falar sobre o fim do mundo. E segundo esse cara, que agora criou um fundo e tem bilhões nesse fundo, porque ele está investindo nos setores, e ele escreveu esse paper faz 2 anos, e parece que um monte de coisa que ele falou está acontecendo.
que ele estava meio que dentro, né? Ele trabalhava com o tal do Elia lá. O ponto já até me perdi aqui. Ele falou que, naquele momento, ele falou que, assim, 100 pessoas, muito poucas pessoas sabem até onde isso vai chegar, mesmo dentro dessas grandes empresas. Porque o negócio tem uma capacidade de avançar que ela é desconhecida, até para quem trabalha com isso. Então, não é que você vai substituir o seu time e não precisa dar feedback. Pode ser que até o presidente da empresa seja substituído. O presidente está mais próximo do porteiro do que do investidor da empresa. Uhum. E eu acho que o investidor também pode ser substituído. E no mundo que eles estão trabalhando lá, tá tudo legal. Se estão os robôs trabalhando e a gente criando, maravilhoso. Estamos todos em paz, não tem mais guerra. Será que eles já não... Eu perguntei para essas ferramentinhas como que a gente faria um mundo mais justo, onde todo mundo tivesse, né, mesmo acesso a riqueza, a consumo, a tudo. Então eu perguntei, é muito interessante assim. Ele deu várias... Não, muito interessante, mas assim, o resumo assim de 3 pontos finais muito importante é acesso a serviços básicos universais, assim, não é dar dinheiro, é dar o que é necessário para todo mundo, tá, interessante primeiro. Segundo, a reforma da questão de habitacional, para as pessoas terem onde viver também, porque isso falta em muitos lugares. E terceiro mais capital, né, porque você vai estar dividindo capital para as pessoas terem mais capital e mais tempo na mão deles. Então, assim, diminuir as horas de trabalho. É isso que faria um mundo mais fair. Quer dizer, será que a gente já não está pensando? Vamos tirar trabalho desse povo, vamos dar tempo para eles. Agora eu não sei o que vai acontecer quando todo mundo tiver esse tempo. Olha, mas me parece muito a teoria de alguém bem famosinho isso daí. Controles do meio de produção, distribuição do meio comum e acesso e ócio. O Marx ressuscitando. Gente. Claro. A tese 11 resumida. Mas você sabe que tem lugares que isso está funcionando bem agora, né? Não em Cuba. Onde? Na China. Mas Cuba o problema Na China é está outro. funcionando. Cuba eu falei brincando, coitados. Não quero brincar Cuba com a o problema é ditadura, nunca foi o Karl Marx. Eu sei. Bom, mas é interessante que a gente vê isso sendo bem, e os números mostram, né? Assim, se for ver realmente na China, é uma sociedade muito mais justa do que era antes. E as pessoas têm acesso a esses básicos que a gente está falando. E mais de 90% dos jovens de entre 20 e 30 anos já tem casa própria. Só que agora eles estão chegando nesse ponto de cada vez eles têm menos trabalho. Eles têm menos trabalho. E aí? Sabe que na China é uma parte importante que vocês estão falando, porque eu noto, principalmente no lado aqui ocidental, eu sei pouco da China, eu noto um medo. Primeiro que esse medo, ele baseia a retórica das Big Techs, né? Nós estamos correndo porque a gente não quer que a China chegue primeiro, nem na Lua, nem em Marte, nem na AGI. Mas assim, quando eu comento com as pessoas, elas falam, é porque a China, eu falo, tá, mas o que... Não, a China é fechada, não dá para saber. Eu falei, bom, a América é aberta e olha as coisas que nós estamos vendo. Exatamente. Então, assim, eu já nem sei se aberto ou fechado é vantagens, né? Então, assim, a gente sabe pouco sobre a China também, né? Claro que sabe, porque não existe interesse do sistema que você saiba muito. E tudo que fala aqui quer dizer, a informação é disponível lá dentro. Quem quiser tem acesso a essa informação. E as regras são muito claras também. Acho que é um pouco da utopia desse sistema que a gente fala, né? Mas quem faz parte desse sistema sabe exatamente quais são as regras que você não pode cruzar, né? A linha que você não pode cruzar. Se você não cruzar essas linhas, você vai ter uma vida boa em comunidade, que é uma sociedade que preza muito comunidade também, né? Que a comunidade não é somente eu como individual, né? Acho que também é outra diferença na Ásia, e eles pensam muito em comunidade, é um pouco do budismo e tal. Então, assim, no Ocidente a gente é cada vez mais do individual, a gente sempre foi, mas é cada vez mais do individual, e no Ocidente continua a ser pensar na comunidade, porque as pessoas sabem que não adianta eu ter, se a comunidade não tiver, eu vou continuar tendo problema.
Então, assim, eu acho que, e o que você falou, e onde a gente pensa que a gente tem acesso e tem informação, na verdade a gente não tem, né? O que não tem de coisas do Congresso americano que são proibidas por lei de sigilo, quer dizer, que informação Exato. que a gente tem? E demoram anos, meio século às vezes para isso ser aberto. E fora as coisas que se divulgam que não são verdades, né? Então, um regime aberto, mas que conta, né, aberto. meu fundo aqui, A história surreal. que quer, né? Exato. A história que quer. A historinha que quer. Enquanto você falou, eu pensei numa situação. Eu pensei assim, porque ainda estou no mundo rosa hoje. Vamos imaginar que está todo mundo no mundo rosa. Sabe aonde pode ter o conflito? Que se o mundo congelasse e falasse, olha, cada um vai manter o que tem, né? Na série lá que eu tinha feito, eu falava isso, né? Não ia, as pessoas iam manter o seu padrão, mas quem era pobre ia virar uma classe média, ia ter a condição de subsistir, de existir, não de subsistir, e o super rico não ia mais ter, porque ia ter um cap ali, né? Mas ia ter castas, ia ter gente que era rica, ia ter gente que era média. Iam ter essas duas classes, ia ter o pobre e o multimilionário, né? Vai ter, porque não é equânime, né? Vai ter a pessoa que mora nos jardins e vai ter a pessoa que mora num bairro lá na periferia. Que a periferia vai estar melhor, mais bonitinha, pavimentada, né? Sem violência, mas vai estar lá. Aí existe a cobiça do ser humano, que vai olhar e falar, mas pera um pouquinho, congelou tudo, eu estou feliz, eu tenho tempo, mas eu queria morar lá na Oscar Freire, eu não queria morar lá atrás de Parelheiros, que é muito longe da casa da minha avó, que eu quero visitar. Né? Então, ia começar o conflito, eu acho que aí. Essa comparação do ser humano, sabe? De ter que estar sempre igual ou mais que o outro, porque tá menos é complicado, né? Por questões dos valores de hoje em dia, quer dizer, isso acontece por questão de valores, quer dizer, para que isso aconteça, você tem que ter todo um reset de valores, né? Se não houvesse reset de valores, as pessoas vão estar sempre buscando por algo mais. Exato. Mas é uma boa dica que você deu, um reset de. Porque vamos voltar no binômio. Segundo o Edson, eu estou usando a informação do Edson, porque eu não pesquisei. Tem comida para todo mundo. Tem comida. Dinheiro a gente já sabe que tem, gente. Basta ver essa dinheirama que está rodando aí em cima. Então, dinheiro tem, os recursos naturais, segundo o Edson, são finitos, certo? Não, então, gente, é só pensar, Lê. Água tem limite, a gente vive num planeta eu não sei, tudo tem limite. A gente vive num planeta que tem limite de metal, de água. Mas é só a gente está conquistando vários. Nós estamos partindo para novos mundos. Por favor, isso não tem problema. Vai ter várias terras parecidas com a nossa, com água, Edson, só não se preocupe. Aí a gente vai escravizar ET agora. Troca essa bola sobre viver na Lua, em Marte. Aí a gente vai escravizar ET. É isso. Mas eu acho que o ET ele é mais esperto que a gente, ele já percebeu a desgraça que está acontecendo aqui, já foi para outra galáxia, que aí demora um pouquinho mais para a gente chegar. Entendi. Não, sim, é interessante, a gente está filosofando sobre, né, desculpa, o que seria o mundo e tal, e o que está sendo, mas na verdade a gente devia estar questionando o que está acontecendo nesse mesmo momento aqui, assim, é um absurdo, quer dizer, isso está se acelerando pelo que está acontecendo agora, no mundo que nós estamos vivendo exatamente nesses últimos 3 meses. Quer dizer, esse plano, se existe ou não existe, de fazer com que a gente vá para um mundo onde a inteligência artificial é mais usada, tanto para a economia em geral, quanto para a guerra, né? Até para ataques eles estão usando, está sendo decidido por ferramentas de inteligência artificial. Esses ataques que estão sendo feitos, esses bloqueios. Então, assim, a gente devia estar questionando tudo que está acontecendo nesse momento, porque isso vai... Mas nós estamos questionando, a questão é que para a gente, porque assim, a gente começou questionando o que está acontecendo nesse momento. Sim, concordo. A questão é que se a gente olha, você começou propondo isso, a gente tem que olhar de fora, né? Porque se a gente está olhando sendo parte do problema, é difícil, porque a gente está com uma questão enviesada. Então, eu estou extrapolando porque a gente não consegue, a gente está tão... Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa muito prática, que eu aprendi e usava isso às vezes em algum treinamento. Tinha uma técnica lá de criatividade da Disney, um negócio, eu não lembro o nome correto, mas acho que era isso. O que acontecia no processo de criatividade da Disney? Primeiro, quando você vai falar sobre um tema e vai criar, a ideia é você não pensar em nenhuma barreira de execução.
É pensar no possível. mundo rosa, esse mundo que eu tenho aqui atrás. Pensar, tipo, um mundo ideal, sei lá, Tudo se eu pudesse possível. fazer qualquer coisa, se eu não tivesse nenhuma restrição, como seria? Então, essa é a primeira etapa do processo criativo. A segunda é disso, o que é viável? Mais viável, menos viável, o que é impossível nas condições atuais. Aí você faz esse processo. Por que eu estou trazendo esse detalhe? Quando eu fui trabalhar em empresa e comecei a fazer os processos de treinamento e tal, eu lembro que uma vez, para um time que eu estava, eu lancei essa ideia. E eu lembro que o foco deles direto era: não, mas isso não dá para fazer que não tem dinheiro. Não, mas isso não dá para fazer. Então, a Era primeira sempre uma. etapa do processo morreu, porque se você já começa olhando com a restrição, a tua criatividade ela está reduzida. A criatividade parte do princípio que você está criando sem fronteiras, e depois você vai achatando. Então, eu estou falando a mesma coisa para o nosso problema hoje. A Sim. gente já está olhando o problema assim, nós estamos no meio desse negócio aqui horrível, isso vai piorar. Não, o que poderia ser possível? Isso aqui seria possível. Por que hoje não é possível? Aí nós vamos começar a entender essas variáveis. Entendeu? Por isso que a minha proposta é essa de Sim. pensar o que, né? Ninguém tá uma coisa que parece loucura e de repente alguém vai falar, não, mas não tem comida para todo mundo, né? Pode ser isso, o filme lá, O Poço. Alguém já assistiu esse filme, que é uma peça de teatro Qual é famosa? Não, o O poço? Poço. Não, Não, você acho que tem que você assistir. não. comentou, você falou pra Você gente, mas eu não tem que vi É ainda. bem assistir. bom. Você Eu não tem que assisti É bem ainda. bom. assistir. É uma peça de teatro, na verdade, mas fizeram um filme aqui na Espanha, deve estar no Você Netflix. falou, eu preciso assistir. Bem Vai bom. nessa linha. Não na linha da criatividade, que o filme é bem triste, mas assim, vai nessa linha se existe ou não comida para todo mundo, né? Mas sim, o que é interessante de tudo é o processo que você falou, né? Da gente sair e tentar meio que sair do sistema e pensar que não existem né, negativos ou nada é impossível, né? É interessante, e essa discussão todos nós deveríamos estar fazendo como uma sociedade para pensar qual que vai ser o futuro dessa sociedade. Exato. Mas, de Uhum. novo, eu acho que volta de novo a questão que a gente fala, as pessoas não têm tempo, porque elas estão sendo bombardeadas com informação o tempo todo, informação que às vezes nem é necessária e importante. Isso está tirando o processo de criatividade, Senso de crítico. discussão, o senso crítico. Então, assim, a gente acaba absorvendo, engolindo tudo isso. E as pessoas sabem que as coisas não estão como deveriam estar, mas ninguém está. Não, é o que o Edson falou, é a sensação que não vai chegar na pessoa, mas eu vou falar uma coisa aqui pessoal. O tempo, a convenção que a gente tem das 24 horas, né? Até o presente momento, ele é igual para todo mundo, certo? Temos 24 horas todo mundo. É uma questão muito relativa, porque se Claro. você olhar, quase todo mundo que eu conheço, imagino acontece com vocês, a pessoa reclama que não tem tempo. Sim. E aí a gente tem que fazer uma amnese, é isso que fala, né? De quando você vai no médico, amnese. Ai, gente, estou péssima, eu devo estar com algum problema cognitivo. Anamnese. Anamnese, graças. Anamnese. A gente tem que começar a pensar o que eu faço no meu tempo. Sim. Porque assim, eu fiz uma análise, eu tenho um tempo muito livre hoje, e ele está sobrecarregado. Eu não tenho um espaço na agenda para pensar. Por quê? Será que tudo isso é prioridade? Então, assim, eu acho que tem um detalhe, tem uma coisa que é visível, se eu pegar 20 anos atrás de hoje, porque eu fiz esse cálculo. Por que 20 anos atrás eu era estressada? Eu trabalhava 14 horas por dia, 20 anos atrás. Trabalhava 14 horas por dia, eu lembro disso. Só que eu ainda jogava tênis, fazia yoga, caminhava, lia livro. Onde estava? Namorava, onde estava meu tempo? Então, sim que 20 anos atrás não existia uma coisinha que é o smartphone, né? Não Claro. existia. E aí que está te bombardeando. É isso que está te Então bombardeando. você já tem tipo um cigarro, o vício Claro. da nossa década. Isso aqui é um vício. O dia que você entender que é um vício e tratar como um vício e começar a fazer o seu tratamento de abstinência do vício, vai começar a sobrar tempo. Só que aí vai sobrar tempo e vai vir o vazio. Por quê? Quando a cabeça está muito cheia de barulho, parar e ficar no silêncio, começam a vir esses questionamentos. Quando vocês falam, ninguém está questionando, ninguém. O círculo é o contrário do que você está falando, né? Eu não tenho tempo e por isso eu não penso. Não. Ela caiu finalmente. Bem no fecho. Bem no fecho. Bem no fecho você caiu. Ela não tá. Agora voltou. E agora Voltou. Continua com o ciclo aí. Onde, gente? Você estava falando que não tem ciclo, não tem tempo. Você estava aí. Exato, o ciclo não é? Eu não tenho tempo e por isso eu não penso. Não.
O ciclo eu não quero parar para pensar, porque vai doer, porque eu tô nessa, né? Sim. Então eu entupo de coisa, posso falar isso por mim, gente. Eu entupo de coisa, eu ainda justifico que eu não tenho tempo, porque eu tô produzindo. Mas na hora que parar, a parada dói. Porque você vai começar a se ouvir, você vai começar a ouvir os seus medos, você vai começar a ouvir essas preocupações. Então, eu estou batendo muito na tecla, gente, tempo, a gente tem que encontrar o tempo. Porque essa desculpa de não ter tempo, nós vamos Concordo. tudo pro ralo. Não, eu concordo plenamente com você. E é interessante você estar falando isso, porque para mim isso é muito claro. Então eu estou tentando o máximo possível, que é o que você falou, é esse aparelhozinho aqui, ó, que tá o tempo todo te bombardeando coisas que você nem precisa. Por que que a gente era mais produtivo? Porque a gente não parava toda hora para ver algo que não era necessário. Exato. Então, assim, eu estou tentando minimizar e posso dizer que ajuda muito. Vocês viram que às vezes eu demoro um tempão para responder uma mensagem que eu recebo. Por quê? Porque eu tô chegando num ponto e eu nunca tive disso, que eu acho que é demais. Eu recebo muita coisa, eu não preciso. Então eu dou tempo. Às vezes eu fico 2, 3 dias, não respondo. Da uma hora que eu tô tranquilo, que eu tô, tipo, hoje, eu Isso. peguei e fui caminhar por 2 horas aqui na frente do Rio. Daí eu pego, escuto uma mensagem ou outra, começo a responder. E eu acho que a gente precisa de se policiar a fazer isso cada vez mais. Tem tempo para isso. É um pouco como falam com crianças. Eu estava vendo na BBC outro dia, eles falando que agora o governo britânico está pensando em limitar o tempo das crianças na frente da tela. E isso é claro, isso funciona para criança, mas funciona para qualquer ser Uhum. humano. É mais para crianças, que assim, por que as crianças estão ficando mais agressivas, isso, aquilo? Porque o tempo de Uhum. tela que tinha com televisão na nossa idade, mas o tempo de tela delas em televisão, em YouTube, o que seja, É além de muito ser maior. muito maior, são de conteúdos muito rápidos. E Rápidos, isso curtos e afeta rápidos. curtos, isso afeta muito, deixa as pessoas irritadas. E É é isso isso que aí. está acontecendo com todos nós. Quer dizer, queremos consumir conhecimento? Vamos, mas devagar, no seu tempo, quando você quiser, um pouco aqui, um pouco ali. O problema é que a gente está sendo bombardeado o tempo todo e é isso Só. que cria. É isso aí. E vou dar outra armadilha que eu caio muito, eu caio várias, assim, eu tenho um vício que é YouTube, eu sou viciada, assumo. Eu passo bem fora de Instagram, TikTok, YouTube para mim é uma desgraça, e podcast, né? Que eu comecei a fazer? Porque eu fico irritada. E fico irritada por quê? Porque a hora que eu abro, já vem 4, 5 vídeos de assuntos que me interessam. Sugestão. Eu sofro disso, porque são 4. E assim, me interessa de astrologia ao fim do mundo, passando por física quântica, direito, cinema, né? Então, aonde eu olho, eu já não tenho notificação no celular, mas aonde eu olho, porque tem alguns, aparece, olha, o Diary of CEO tem um outro vídeo, e aí você fica. Então, o que eu comecei a pensar? Eu fico angustiada e irritada, porque eu falo, eu não vou conseguir enfiar tudo isso na minha cabeça, e a coisa que eu mais gostaria era poder enfiar tudo isso na minha cabeça. Então, eu estou fazendo o contrário, que eu não quero olhar tudo que tem para aprender, porque eu fico irritada, É. frustrada e deprimida. Eu faço o contrário, eu faço assim, mas tento, tá, gente? É uma batalha diária que nem viciado, não. Eu tento assim, eu não vou olhar nada, eu nem olho, nada, nada. Eu separo um momento, e neste momento eu vou ver o que mais me interessou. Vai ter coisa que vai cair no caminho. Eu tenho 800 e-mails aqui de newsletter que eu gosto, que eu falo, vou guardar um dia para ler. Não vou ler nunca. Mas eu estou parando de sofrer com isso e forçando assim, ao invés de eu olhar o que tem para aprender, o que tem para fazer, que eu não vou ter tempo, eu estou fazendo o contrário. Naquela hora, a hora da É só caminhada. para isso. Essa hora eu vou parar e vou ler e vou ver que texto eu vou ler. Se eu vou ler o texto lá do Byung-Chul que o Edson me mandou, se eu vou ler o texto do Fim do Mundo, ou se eu vou ler sobre culinária. Ou você não vai ler e vai observar o mundo, porque a É. gente falta Aí esse é o observação. próximo, e esse é o Mas meu próximo o passo. que falta pra gente hoje é observação. Eu percebo isso quando eu desligo totalmente. Desculpa, Lê, eu Não, fui tá para certo. Madrid. Agora, o que eu estou tentando fazer agora é não ter roaming quando eu vou para os lugares. Porque eu chego, eu não tenho como entrar no telefone porque eu não tenho roaming. E daí você fica observando, você fica analisando as pessoas, você fica vendo como as pessoas estão interagindo. E eu acho que é isso que está faltando Ah, também. muito bom. É isso mesmo. Esse é um ótimo passo, detox total. Mas a gente é difícil. Então, dói, mas aí, vamos lá. Aí, só para, né, a gente puxar outro, porque aqui vai abrindo vários melões, como se fala na Espanha. Por que é Várias difícil? caixinhas. Várias caixinhas. Você falou uma coisa das crianças que vai bater com isso, né? O conteúdo rápido e o conteúdo rápido, acelerado, né? E a dopamina lá tostada já, porque, né, É. você precisa cada vez mais estímulo. Então, é o que eu falo, é como um vício. Quando você para, vai doer.
É incômodo. É incômodo não pegar o celular, é incômodo uma série de coisas. A questão é, a gente está tão anestesiado que o incômodo a gente não suporta. Então, vamos lembrar assim, agora eu vou fazer uma coisa bem nostálgica. Em 1980, eu ia para Santos com a minha família. Eu tinha que ir no carro ouvindo Júlio Iglesias da porta da minha casa até Santos. Era o que tinha. Adoro. Era Júlio Iglesias e na volta era Richard Clayderman. Você vê como eu guardei. Você podia estar no tédio extremo, você não aguentava mais ouvir a mesma coisa, olhar para fora e só ver jardim, mato, e o pedágio, né? E os 10 túneis lá até Santos. Mas você não sofria, porque É, você estava acostumado a ter um período de, não sei, nem lembro a palavra em português, mas um período de nada. Você está é, no nada, você está lá De pensando. tédio, um período de de tédio. Tédio, mas o ócio. tédio não era uma coisa como hoje. Gente, eu lembro da Uhum. musiquinha do Biquíni Cavadão, acho que era tédio. Vocês lembram que ele não suportava o tédio? Eu tenho essa Tédio. música na minha playlist. E eu rio hoje, porque eu falo, coitado, se eu jogar ele agora aqui, ele morre, né? Ele tem um colapso nervoso. Porque o tédio naquela época pra gente não era doloroso, era incômodo. Mas não era doloroso. Você pensava, quando eu chegar na praia, aí eu vou brincar. E aqueles 50 minutos você ficava enfurnado lá ouvindo Júlio Iglesias. Observando, né? De novo, eu vou voltar com a questão da observação, porque eu acho que é uma coisa que a gente não. Você ficava olhando pela janela e vendo a Mata Atlântica e vendo outros Isso! carros, o que estava Criando acontecendo repertório para tua na cabeça, cabeça, entendeu? entendeu? A cabeça estava sendo utilizada, mas estava sendo utilizada por você. Você estava criando coisas na sua Isso, é isso. cabeça. E hoje não, eu noto, não é criança, adulto também. É o que você falou. Eu estou andando na rua, eu aproveito para responder mensagem. É. Quer dizer, o tempo que eu tinha que observar a rua, eu estou respondendo mensagem para ganhar tempo, presta atenção. Me- me- Agora, quando eu tento andar sem fazer nada, dói. Os primeiros é. 10 minutos eu tenho saracutico, depois passa. A gente Ah. tem que aprender a passar pelo incômodo, porque ele É vai acabar. interessante que você falou isso com crianças. Minha irmã fala assim, né, a gente tem isso na minha família, minha irmã também faz, leva os meninos para passearem o tempo todo, países novos. E ela fala, quando ela está viajando, ela fica possessa com os filhos. Ela fala: Nossa, eu gastei um dinheirão para vocês virem para uma cultura totalmente nova, diferente, e vocês não estão nem olhando para fora do carro para ver o que está acontecendo. Vocês estão no telefone o tempo todo. Uhum. Então, o que Mas, que uma criança dessa absorve do que está acontecendo no mundo? Não absorve nada, é o que está sendo falado naquele videozinho para ela, né? pois é. E eu Então, acho que tem, além da observação, tem um fator que é o que faz a gente humano, que é a conexão com com outra outras pessoa. pessoas. Uhum, Né? sem Você ia dúvida. pra praia, tava no TED, mas provavelmente você devia estar cantando com alguém, você fazia isso com alguém, não tava cada um no seu celular, Não, com né? certeza. Olhando o seu próprio interesse. Chegava lá, você devia ter os amiguinhos do grupinho da praia, tinha que sair, tinha que ir pra rua, tinha que não sei o quê. E eu fiquei com uma dor, porque assim, esse ponto de dor que dói na nossa geração, porque a gente viveu sem. As gerações que já nascem, isso é um Não modus sei, operandi, não vão sentir essa dor. é, E Mas aí é poderiam isso. parar? Você acha que eles poderiam parar sem dor? É isso que você está falando? Ou eles não Não. poderiam nem O que eu tô parar? falando é, eles não vão parar, porque para eles não é uma possibilidade de mundo não eles existir nunca, sem gadgets, não é, existir, não tem essa realidade. É a mesma coisa pensar em alguma coisa, o mundo sem internet. A gente Minha série sabe era como sobre é, a isso. gente sabe como era, né? Porque a gente eles não, porque eles já viveu, nasceram com isso, eles já nasceram com isso. Então, assim, eu não sei se esse trade-off, eu não sei nem se eles vão pensar se isso é um trade-off possível, que é aquilo que eu falei, assim, a maneira que a gente consumia antes não é vai se consumir de outra forma, de outro jeito, outros produtos. Então, eu acho que eu acho que essa discussão, a dor, é para nós. Eu Hum, sei, Edson, mas vamos pensar o contrário. Se essa juventude está feliz e for nada lá, eu ia falar, não vou falar nada. Mas não parece ser o caso, porque Mas eu os não sei. mas dados, eles os não dados. sabem better than that, né? Eles não Tudo sabem, bem, eles mas não, não, Exato, então é a não dor é they tem don't know outra better than realidade. that. Não tem outra realidade. É igual assim, fala pro peixe que tem uma realidade fora d'água. Eles não vão saber. Como que eles vão saber que se eu desconectar disso, eu vou ter uma outra realidade de Tem como. observação, de. mas é o treino contrário e é igual o nosso. É igual o nosso, a dor é do outro lado da moeda. A nossa eu sabia o que era, eu sei voltar.
Dói porque eu estou desabilitada, é que nem fiquei 20 anos sem para levantar peso. Eu vou lá na academia, primeira semana eu não consigo nem andar. Mas eu já levantei peso no passado, sei como é que é. O que vocês estão falando é assim, eu nunca levantei peso na vida, nem sei que existia isso aqui de levantar peso. Tem um esforço de aprender. Então, é uma dor diferente da nossa, mas é um esforço de aprendizado, gente. Só que eu não vou Como nós precisar, eu não aprendemos a vou entrar na precisar levantar. tecnologia. Não, eu não vou precisar levantar peso, porque eu tomo uma pílula todo dia que me faz ficar bem, ter músculo e eu não engordo. Mas você tá É bem isso. mesmo? Você tá realmente bem? Eu não sei. Não, a questão não é essa. Eles não A sabem, questão, eles Ale, nunca viram, eles é nunca que viram um você mundo está diferente mensurando o desse. seu conceito de felicidade com o dos outros. Não, não tô misturando. Eu entendi seu ponto. A minha pergunta é, eles estão felizes assim? Porque não parece ser o caso. Não sei. Não vai? Então, temos Mas a que gente não sabe se pesquisar eles isso. têm, mas qual que é a base de comparação? Eu O entendo que que o que é Edson está falando. felicidade para eles? Eles não sabem. Como que a gente vai entender? A felicidade provavelmente já está conectado recebendo esse estímulo o tempo todo. E se você não Exato. tem, daí não tem essa felicidade. O nosso estímulo era outro, era a conexão humana, era observar o estímulo deles desde que eles nasceram, é receber essa tum, 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 tum o tempo todo. Se não recebe isso, talvez aí que eles vão ficar ansiosos, aí que eles vão ficar. Exato. E o que acontece muito com crianças hoje em dia, ou com jovens, quando eles não têm acesso, eles ficam. Tem que assistir o Exato. Wall-E, tem que assistir o desenho lá. Igual assim, castigo para mim era você não vai poder sair na rua, você vai ter que ficar em casa. Agora, para a geração mais Digo, nova, vai para a rua, sai do quarto. Mas eu vou te corrigir. Entendeu? Na minha família, meus sobrinhos, eles têm bastante vida social. Outro dia vocês falaram sobre de vocês, eu fui perguntar para eles. Eles têm bastante vida social. Não estou falando se vai ficar no celular, não vai. Mas só para terminar, quando o castigo, você falou o castigo deles agora, vai ficar em casa e ficar feliz. Os meus sobrinhos, não. Eles querem sair. Eles querem ter essa conexão. Aí a pergunta que a gente precisaria ter um psicanalista aqui, ou alguém que entenda de comportamento humano, porque eu preciso entender se conexão é uma necessidade geracional ou se é uma necessidade humana, porque eu intuio que a necessidade de conexão ela é humana. Mas a conexão é feita de maneira diferente. Aí que está a diferença. A conexão vai continuar existindo, mas ela é feita de outra maneira e ela significa outra coisa. Mas preenche para eles isso? Essa é a pergunta que a gente precisa pesquisar. A gente precisa pesquisar, provavelmente. Porque senão não teria tanto suicídio, tanta depressão. Eu vou voltar ao que você falou dos seus sobrinhos. Desculpa, Edson, porque só para não perder. É interessante que você falou dos seus sobrinhos, porque eu estava pensando nisso. E a gente está vindo meio com a imagem do que eu vejo aqui na Europa, o Edson do que ele vê na Noruega também. Agora, é interessante que você falou isso, seus sobrinhos, né? Estão no Brasil, eles não têm. Que eu sigo muita gente na área de viagem, você sabe que eu gosto de viajar, então eu sigo esses influencers de viagem e assim, o comentário número 1 de qualquer influencer que vai para o Brasil na área de viagens, e não estou falando de influencer que você não entende de viagem, tipo Connect Traveler, pessoas que são que vivem disso, trabalham com isso, é assim, que no Brasil eles ficam impressionados como tem muito menos screen time. Assim, eles fazem comentário, você vai em tal restaurante, ninguém está no telefone, ninguém está no telefone, as pessoas estão conversando. Então, acho que tem um pouco dessa vantagem que a gente tem no Brasil, que as pessoas ainda respeitam esse tempo com os outros, de conversar, de não ficar no telefone. Acho que pelo que eu entendi, quando eu vejo cada vez mais, e eu observei quando eu estive no Brasil agora, e eu percebi isso também. Então, quem vai de fora, imagina em que momento alguns outros países estão. Principalmente, eu vejo comentário de pessoas dos Estados Unidos. Eles ficam impressionados como é incrível e como é algo liberating ir para o Brasil e as pessoas não estão no telefone. Quando elas estão num restaurante, elas estão conversando. Que as crianças estão também, sabe, brincando. E por quê? Deixa eu te falar, o que também tem uma coisa é porque eu acho que existe um pouquinho desse respeito de ainda se conversar quando você está com os amigos, não ficar no telefone. Existe a questão, infelizmente, do perigo. Então, você não consegue ficar no telefone o tempo todo. Mesmo que você queira, você tem essa restrição quase que o seu dia inteiro de estar usando o telefone. Porque você. Então, talvez, por a questão da segurança no Brasil, lá no Brasil, as pessoas não usem tanto quanto em outros lugares. Apesar de que você vê os números, fala que o Brasil é o que mais utiliza o telefone no mundo, mas não é? É engraçado que eu vejo diferente. Eu vou, quando eu observo, né? Se eu vou num shopping, se eu vou, principalmente em restaurante, eu adoro observar restaurante. Tem mesas que tá todo mundo no celular. Isso no Brasil, isso aqui em Barcelona também. Eu acho que
não sei se a percepção deles é correta, porque não é a percepção que eu tenho do Brasil, mas eu não vejo o Brasil nem pior nem melhor do que eu convivo Qualquer aqui. outro lugar, tá. O que eu noto aqui é que, tanto aqui quanto lá, eu conheço pessoas que não podem estar na mesa sem ficar olhando toda hora no celular, e é incômodo para quem não está olhando o celular, porque você mora aqui, né? Mas eu lembrei, agora eu vou até falar uma coisa minha e do Edson. A gente passou agora o quê? 4 dias juntos, né, Edson? A gente falou 1000 horas sem parar. Não, a gente só pegava o celular, foi o que eu vi, quando a gente ia procurar algum lugar para ir, alguma coisa que tinha que procurar, ou tirar foto. Mas assim, a gente nem viu, a gente olhava o celular, né, para saber se fulano ligou, mas assim, coisas que a gente precisava para aquele momento. A gente ficou batendo perna e conversando horas a fio. Horas a fio. Então, assim, eu lembro muito da viagem com ele. Porque, afinal de contas, era se lembrar, aqui a gente falou isso, aqui a gente tirou sarro disso, aqui a gente comeu. Entende? Por quê? Porque não era uma coisa de eu no meu celular fazendo caras e bocas, ou vou contar uma coisa para vocês, que foi essa semana no tênis. Eu jogo tênis, e assim, quando muito a gente põe lá o celular para gravar algumas, né, que a gente está jogando alguma coisa para treinar, mas assim, entre nós, a gente está lá. Aí outro dia, hoje, dessa semana, uma das minhas companheiras teve que ir para outra quadra. Ela falou que chegou uma pessoa lá, que é influencer, eu tô por fora, porque eu não sigo, né? E que a pessoa passou o tempo inteiro se gravando na aula. Ou seja, ela foi fazer uma aula que nem jogava bem tênis, diga-se de passagem, e ela ficou o tempo todo gravando. E aí essa minha amiga falou que o que incomodava não era ela se gravando numa quadra, né, gente? Onde você está tendo aula de tênis. Era que ela ficava mandando toda hora a câmera, o professor pôr a câmera de um lado para pegar o ângulo dela. Então, atrapalhava a aula. Então, veja o absurdo da falta de conexão. Né? Estou dando 2 extremos. Estou eu e o Edson 4 dias juntos, que a gente podia estar as tampas um do outro, porque a gente acordava e ia dormir junto, falando. E a gente se divertiu, e a gente fez coisas, e a gente deu risada, e tinha conexão. Né? E uma pessoa que é incapaz de fazer uma aula de tênis sem estar sendo filmada. E aí, de novo, vai entrar a questão geracional, né? Pra gente, os gadgets, eles são funcionais. Ele tem uma função. Eu vou falar com alguém, ele vai tirar foto, ele vai não sei o quê. Essa geração, e aí tem aquela série Adolescence da Netflix, eles já nascem no mindset que é aqui que eu me conecto com pessoas, é aqui que eu crio rede de relacionamentos. Então, às vezes, eles têm amizades e conversas profundas, pessoas que eles nunca vão ver pessoalmente na vida. Então, a conexão, ela vai para um outro lugar, ela vai para a rede. Só que aí ela perde a questão da energia, olho no olho, contato. O físico. E aí, assim, só que eles já nasceram sabendo que é assim, pensando que é assim. Então, de novo, aí eu fico assim, bom, mas eles não sabem outro modelo, eles não sabem outro jeito. Não, Né? a pergunta nem a sociedade, porque quando a gente olha para direitos humanos, a gente nem fala de direitos digitais ainda. Também a gente nem sabe como é essa miscelânea dessa terra de ninguém, né? Disso. Eu acho que você já trouxe um novo assunto para o próximo podcast, que é imaginar o mundo com essa geração. A gente não é essa geração, a gente, né? Se alguém quiser ver participar, a porta está aberta. Mas é fazer esse exercício. O que seria um mundo onde a conexão não passa pelo físico, pela energia, né? Pelo contato, pelo improviso? Porque quando você fala, eu me conecto... Eu sou uma pessoa da geração X e eu tenho um problema se alguém... Já falei isso para vocês, se alguém liga no meu celular, eu não atendo. Eu fico olhando com cara de horror. Eu sou aquele meme do gatinho. Me ligou, né? Porque eu estou acostumada a posso te ligar, né? Eu tenho amigos que odeiam esse meu comportamento e eu confesso, eu tenho. Mas, por que eu tenho? Porque a conversa fica assíncrona, né? Eu falo quando eu estou afim e escuto quando eu estou afim. Isso não é a conexão que a gente nas nossas gerações tinha. Você tinha uma coisa... nada. Eu e o Edson viajando, é uma conexão síncrona. Então, um vai falar em cima do outro, tem horas que você não está afim de falar, vai ter que falar, tem horas que você não está afim de ouvir. E isso faz parte da conexão. Relacionamento dos humanos. Quando é uma conexão no celular,
né? Tudo bem que seja essa geração, mas vamos combinar que estamos várias gerações coexistindo. Então é importante a gente pensar isso. Uma geração que só se conecta Eu de novo vou virtualmente. falar. Vamos pro Japão fazer a série lá. Vamos falar, precisa ir pro Japão, gente. Você vai ver no dia a dia como que é uma geração que uns 10, 20 anos atrás já estava conectada e vivia só com os Tamagotchis e só vivia com os amiguinhos virtuais. Você vai ver como é hoje em dia. É uma sociedade que começou dessa maneira. Eu acho que já tiveram gerações assim lá, que nasceram já dessa maneira. E eles já estão numa outra idade. Pois é, para a gente importar para cá o que, né? Porque é importante a gente pensar o que seria né? Se realmente é necessário. Primeiro é questionar o nosso padrão, realmente é necessário, né? Ou é melhor ser conveniente e você ter uma interação que você controla o tempo dessa interação, né? Porque a gente pega um pouco isso do jovem, a gente fala, é o jovem. Não, a gente pega, eu sou a primeira, não atende telefone, eu sou a primeira, né, que escolho a hora que eu quero falar, que é quando eu estou andando, né? Então, assim, aí a pessoa, quando a pessoa quer falar naquele momento, o que ela faz? Ela avisa, atende o telefone, que é urgente, aí você, né, atende, mas tem essa barreira já, e eu controlo, né? Mas eu também acho que existe, assim, eu acho que existe essa barreira e volta um pouco no que a gente falou, porque eu ainda acho que é um impulso que vem desse, né, desse gadget, dessa ferramenta que te causa. Por que eu estou sendo bombardeado o tempo todo com informação? É sempre informação. Por que eu tenho que. Vai ser informação. Atender uma chamada telefônica, né, vai ser mais informação também, entendeu? E eu acho que você está num tempo que você quer escolher que informação eu quero receber e que informação eu não quero. E qual é o momento certo de você estar recebendo essa informação. E eu acho que a gente está chegando num ponto que a gente está escolhendo, porque é muito. É muito, exato. Então já temos assuntos. A gente vai pesquisar o que aconteceu no Japão, com os Tamagotchis, como é que a gente convive, né, com essa infoxicação. Eu Enquanto fico curioso dá para não perder o trabalho. Não, e eu fico curioso de saber assim, o que a neurociência falaria disso, né? No cérebro, as nossas conexões, né? Que elas são formadas através dos 5 sentidos, as emoções, tudo. Agora, se eu tô formando isso na tela, o que acontece no cérebro, né? Como que eu processo a informação? Fiquei curioso. Qual a importância do toque? Qual a importância do cheiro? Qual a importância... Eu vou contar uma coisa que aconteceu 20 anos atrás. Olha só. E agora você falou isso do cheiro, eu estou pensando que eu acho que é um bom tópico, mas só para fechar isso aí. 20 anos atrás, quando eu trabalhava na Mycopage, tinha São Paulo e Rio, eu estava na área de Tax and Legal, então, se tinha algum processo no Rio, eu tinha que ir para o Rio entrevistar. E aí, o que acontecia? Para não ter que ir lá perder dias e dias entrevistando, 20 anos atrás, eu fazia umas entrevistas, nem lembro qual era o sistema, acho que era Skype, não, acho que já existia o Skype, eu fazia alguma coisa que eu usava câmera. E eu lembro a diferença que era quando eu entrevistava, porque vocês dois eu já conheci pessoalmente. Então, agora aqui é uma extensão, eu conheço vocês pessoalmente. Mas quando eu entrevistava pela câmera e depois eu selecionava, né, os 8, 10 que eu ia entrevistar lá, um dia que um bate-volta que eu faria no Rio. Gente, era muito diferente. E, obviamente, eu já conhecia a pessoa, já sabia a experiência dela, eu já tinha entrevistado, que a primeira entrevista era mais curta. Sim. Mas quando eu olhava, eu lembro que isso para mim era um choque. Eu falava, gente do céu, parece que são duas pessoas diferentes. Então, eu acho que responde um pouco a tua pergunta. Não, e isso tem um estudo, acho que é da McKinsey, eu não lembro, de alguma dessas aí, e que fez estudo das oportunidades das pessoas que trabalham home office, tela e das que vão para o escritório. Quem são as mais lembradas? As que você tem contato que vão para o escritório. Tá vendo? Então, a questão da energia, do contato, tem um outro impacto no cérebro, na conexão, na energia. Tem outro contato. Você tem outro impacto. Até porque é fragmentado. Pensa que nós três, se a gente não se conhecesse, né? É fragmentado. A gente está 2 horas aqui, tem um tópico, a gente fez um quebra-gelo, a gente fez um tópico, acabou, tchau, tchau.
Quando você convive, eu vou voltar para a história da viagem minha e do Edson. Quando você convive, você está vendo a pessoa nos mais diferentes cenários. Está comendo, está indo no banheiro, está procurando alguma coisa, recebeu uma ligação. Sim. Então, tudo isso é input para o cérebro, né? Entrou para ver uma coisa, né, numa loja, escapa do controle hermeticamente fechado dos calls, né? Estou vindo aqui para falar disso. Não. Está acontecendo coisas, você está falando comigo e passa alguém, você faz um comentário desse alguém, você encontra um conhecido, aí você para falar. Né? Então. É que eu vou voltar porque eu acho que o ponto do Edson é importante. Eu acho que eles vão provavelmente desenvolver, essa nova geração, maneiras de substituírem isso para algo virtual, e isso vai funcionar para eles, porque é como eles estão acostumados com esse mundo. Eu vejo meus sobrinhos também, eles estão jogando vídeo com alguém, eles continuam falando com os irmãos na casa, e daí a mãe vem, e é como se a pessoa estivesse no mesmo ambiente com eles, fazendo parte de tudo aquilo, e é um estranho que está dentro da casa deles, vendo tudo que está acontecendo na casa deles. Então, assim, loucura. né? É estranho isso, porque eu penso, ele começa a falar comigo, com a mãe dele, e eu falo, você tá ainda na ligação? Tô, mas meu amigo tá aqui, tá escutando. Então, assim, eu falo, é incrível, porque a gente não faria isso, né? Você terminaria uma chamada, eles fazem, é tudo parte desse convívio que, que eles têm com estranhos. Então, assim, eles devem ver tudo isso de uma outra maneira, que a gente talvez não consiga entender. A gente talvez não. Temos que trazer alguém dessa geração, que a gente fala muito e eles não têm a voz deles. É só nós aqui falando o que a gente acha. Confabulando. Confabulando. Nós temos que trazê-los. Quem sabe a gente aprende deles algo que a gente não sabia. Vamos trazer, gente, mas aí tem que pegar o povo para vir, né? Enquanto eles não vêm, a gente fica inventando aqui, trazendo. Isso aí. Vamos fechar sem um assunto específico, porque agora a gente tem Japão, neurociência, jovens. Eu tenho que pensar num combo para juntar tudo isso, para a gente ter um assunto para o próximo. Mas vamos deixar por aqui, né? Porque a gente começou falando do time e terminou sem nenhuma solução, como todo mundo. Mas estamos plantando algumas sementinhas, né? Das pessoas começarem a pensar, né? Não vai acontecer comigo? E se acontecer, né? Então, para começar a pensar mesmo e parar de dizer que não tem tempo, porque uma hora você vai ter muito tempo, porque você não vai ter trabalho e você vai ter um vazio incrível, e aí vai ser difícil preencher esse vazio. Isso aí, né, gente? Mas não quer terminar ruim, não. Vamos pensar que tudo se acomoda no final, né? Uma mão invisível se ocupa de equilibrar tudo de volta. Vamos pensar que o ser humano ele já passou por diversas mudanças, ele é flexível, ele se adapta. Adaptável. A gente não sabe a quê, mas a gente consegue. Exato. Verdade. Então, tá bom. Vamos fazer o tchau aí. Tchau. Tchau, tchau.